a mão no cabelo. Vai. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma live do GAEFA. Que possamos ter uma reunião abençoada hoje. Eduardo, boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, Mercedes. Boa noite, João. Sejam muito bem-vindos a todos os nossos irmãos para mais uma reunião de terça-feira, para mais uma reunião do GAEFA, que possamos ter uma reunião abençoada, em nome de Jesus. Selma, boa noite. Boa noite, Vali. Boa noite, Vanice. Seja bem-vinda, minha irmã. Maria Ângela, boa noite. Cacilda. Miriam, boa noite. Marcelo. Genir, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo à nossa live. Rosineide, boa noite. Marcelo, meu irmão, boa noite. Eliana, Lalinha. Carmen, boa noite. Ricardo, meu irmão, boa noite. Ô, Cláudio, boa noite. Meu abraço ao Lu, meu irmão, todos aí, viu? Que bom que vocês estão aqui com a gente hoje. José, boa noite. Nara, seja bem-vinda. Seu Moacir, Marina, Patrícia, boa noite. Clarice, Dalva, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando aí. Se Deus assim permitir, teremos uma reunião abençoada mais uma vez, uma reunião de bênção, de paz. E hoje, como toda terça-feira, é a reunião dedicada a reflexões a respeito do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita de uma forma geral, né? Como eu comentei na última live de quinta-feira, quinta-feira é um dia de descontração, um dia que a gente bate um papo, que tem temas variados, né? Na terça-feira, geralmente, a gente, apesar de não poder variar muito sobre o tema escolhido, a gente tem a possibilidade de aprofundar um pouco mais, né? E aí facilitar um pouco mais a compreensão, né? Então fica uma coisa mais completa, né? Mas mesmo assim hoje o assunto é bem intrigante, né? Depois da morte. E aí, né? Vamos analisar um pouco isso, né? Thelma, boa noite. Marilei, boa noite. Desculpa, gente, às vezes eu chego meio perto da tela, é que a visão já não é mais a mesma. Então, Carlos, meu irmão, boa noite. Rita, seja bem-vinda. Luiz Miguel, boa noite. Denise, boa noite. Dirceia. E a todos os irmãos que estão aqui chegando conosco, a Mazé, o Fábio, e a todos aqueles que estão aqui conosco, conectados. Mais um minutinho a gente já vai começar. Ana Cleide, boa noite. Zeza, boa noite a todos. Daqui a um minutinho a gente já inicia a nossa reunião. E hoje um tema bem
instigante, né? Depois da morte. Vamos ver o que a gente pode refletir a respeito desse assunto, que é um assunto delicado, mas é um assunto necessário, né? Necessário. Bom, 8 horas, vamos então iniciar a nossa reunião e, como sempre fazemos, vamos iniciar com uma prece. Eu convido a todos a fecharem os olhos por alguns instantes, elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião eles possam nos conceder a paz, a harmonia, a serenidade, a proteção, o amparo, e ao sairmos daqui, desta reunião, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar a nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Talvez a única certeza que nós temos em relação à vida física é que um dia ela vai acabar. E para isso, para esse fenômeno, demos o nome de morte. E diante disso, o ser humano se indaga, se pergunta: o que é a morte? E o que haverá, ou se haverá algo depois da morte? E nesse sentido, nós podemos dividir as pessoas em 2 grupos. Um menor, que são os materialistas, não existe nada após a morte, que nós somos o corpo biológico, que como uma máquina, um dia começará a ficar enfraquecida, até que seu conjunto biológico não seja suficiente para manter a vida física, e aí morreremos, sendo a morte para os materialistas o fim de tudo, o fim da existência. Mas há um outro grupo, muito maior, que são os espiritualistas. E quando eu falo em espiritualistas, eu não falo apenas dos espíritas ou de todas aquelas religiões que, de uma forma ou outra, creem no mundo espiritual. Mas eu me refiro aqui a todas as religiões que admitem a existência após a morte. E nisso, todas as religiões concordam. Existe vida após a morte. O que difere é a opinião que cada qual tem a respeito disso. E aí, nós temos, e aí restringindo um pouco para o judaísmo, que é o pai, o avô de todas as nossas religiões cristãs, uma vez que Jesus era judeu, afirmando que após a morte
a alma vai àquela região chamada por eles de Sheol, onde será julgada por Deus. Nossos irmãos católicos afirmam que no dia da nossa morte seremos julgados por Deus, tendo como destino desse julgamento o inferno, com os tormentos eternos, o purgatório, uma região ainda de lágrimas, mas que permitirá à alma, após alguns suplícios, atingir as portas do céu, ou aqueles que foram virtuosos na terra atingirem o céu. Visão muito semelhante ao movimento evangélico ou protestante, uma vez que o protestantismo nasce do movimento católico e afirma também que após a morte cairemos num sono profundo, aguardando o dia do juízo final, onde haveria o julgamento nos mesmos moldes da doutrina católica, sendo a alma reservada ao inferno, ao purgatório ou ao céu. Mas a doutrina espírita tem uma outra visão. A visão de que a vida é uma só. Dentro do corpo ou fora do corpo, estamos na vida. Ou como diz Chico Xavier, pode tentar se escapar do corpo, mas não consegue se escapar da vida. Morre-se quantas vezes forem necessárias, mas jamais escaparemos da vida. Então, dessa forma, a nossa visão espírita é um pouco diferente dessas outras visões. E é exatamente isso que eu gostaria de refletir um pouco com vocês hoje. O que há depois? Né? Porque, infelizmente, de uma forma geral, a morte não é discutida entre as pessoas. Muitas pessoas ainda dizem que traz mau agouro, que é um assunto que não deve ser falado. A morte, o desencarne, como se essa situação natural da vida fosse algo proibido. E que pelo fato de nós não cogitarmos a ideia dela, ou fugirmos a falar dela, simplesmente ela não ocorreria nem conosco e nem com os nossos familiares. Mas o fato é que a morte é um fenômeno biológico. E nós, como estamos em um corpo biológico, fatalmente, um dia, a morte chegará. Não como a caveira envolta no manto negro, empunhando a foice que decepa as vidas, mas como um fenômeno natural do organismo. E o importante não é morrer. O importante é o que vem depois da morte. Então, diante disso, me preocupa há algum tempo a forma com que nós espíritas lidamos com isso. Porque, e aí eu posso estar me equivocando, posso estar afirmando algo que não seja reflexo da realidade, mas a minha visão é que
alguns espíritas tentam colocar uma visão católica ou uma visão evangélica no espiritismo, no sentido que Deus castiga com o umbral, Deus abençoa com as bem-aventuranças das regiões sublimadas, que se eu fizer algo contra Deus, eu serei castigado pelas mãos da reencarnação. E se vincula demais aos parâmetros da letra da Bíblia, que todos nós sabemos ser o roteiro da nossa existência, mas nos traz um roteiro figurado que não pode ser levado ao pé da letra. Pois quando se leva ao pé da letra, nós acabamos esquecendo a misericórdia de Deus e focando apenas na sua justiça. Então nós temos uma dificuldade muito grande de compreender. Chegando ao ponto, por exemplo, de eu conhecer espíritas ou presenciar casos dentro do movimento espírita que uma mãe desesperada chega a uma casa espírita pelo seu filho que havia se matado e ele dizer: olha, minha irmã, sinto muito, não tenho o que fazer. Se ele se matou, Deus vai castigá-lo no umbral. Então, nós precisamos compreender um pouco melhor essas definições para que a gente não caia no equívoco que muitas vezes outros irmãos de ideal cristão cometem. Eu não estou falando com isso que o suicida, por questão vibratória, por questão de sintonia, não vai passar por situações dolorosas no mundo espiritual como consequência do que ele fez. Mas a forma com que é dito, parece que isso não nasce da consequência natural dos seus atos, mas nasce de um castigo divino. E pior, que Deus não tem misericórdia, que não obstante esse seu filho ter caído, ele está irremediavelmente fadado ao sofrimento umbralino. Então, diante disso, eu acho muito importante que nós analisemos essas questões. E para isso, nós precisamos analisar primeiramente as regiões do mundo espiritual. Nossos irmãos católicos evangélicos falam em céu, inferno, purgatório. Nós espíritas falamos em regiões espirituais. A primeira que nós conhecemos, de cara pela obra de André Luiz, e aqui eu abro um parênteses. Hoje em dia, as pessoas têm um maior acesso à informação, mas algumas boas décadas atrás, quando nós iniciamos o estudo da doutrina, era muito habitual as pessoas lerem primeiramente o Nosso Lar, de André Luiz. E o primeiro capítulo do Nosso Lar era exatamente Zonas Inferiores, onde ele narra a sua experiência nas regiões umbralinas. Então era meio tenebroso, principalmente para aquele que não conhecia muito bem a doutrina. Mas a partir daí, essa região umbralina não é, de modo nenhum, comparável ao inferno da teologia católica ou evangélica.
Porque o inferno evangélico, ou católico, teológico, é o local onde Deus coloca aqueles que erraram, os maus, para pagarem com fogo do inferno. Não é? Então, eu até me recordo da Divina Comédia de Dante Alighieri, que é um livro fantástico, onde ele, quando descreve as portas do inferno, refere-se à frase descrita no pórtico de entrada, que é mais ou menos assim: a todos aqueles corações que adentram esses portais, deixem a esperança para trás. Né? Então, uma coisa mórbida. Em realidade, o umbral, ele tem essa visão que nós conhecemos pela literatura espírita, pelos filmes espíritas, propriamente, mais particularmente, o filme Nosso Lar, que nos mostra uma pálida ideia do que seja as regiões inferiores. Mas os espíritos estão ali não porque são maus, não porque Deus colocou-os ali como castigo, mas eles estão ali por sintonia vibratória, porque gostam do mal e principalmente porque não admitem que eles próprios trouxeram isso para as suas vidas. Não se arrependem. E por isso eu digo, sem medo de errar, as regiões umbralinas, ou quem se sintoniza com elas, são espíritos não necessariamente maus, mas espíritos que não atingiram ainda o arrependimento. Porque arrependimento é a primeira chave que nos abre a porta para a renovação. Mas passando essa região, que é também uma região que traz ao espírito experiências, dolorosas experiências, mas para despertar no seu íntimo a consciência da responsabilidade pelos próprios atos. Lembremos André Luiz, 8 longos anos nas regiões umbralinas. Será que nesse período todo ele não orou? Com toda certeza. Mas no momento que ele orou a Deus, com o sentimento nobre do arrependimento, percebendo que tudo aquilo era reflexo da sua própria conduta, ele foi socorrido. Mas fora a região umbralina, há as regiões intermediárias, que nós poderíamos colocar como as colônias que ficam próximas à Terra. Dentre elas, Nosso Lar. Que, não obstante ser uma região de muita beleza, de muita luz, segundo palavras de próprio André Luiz em muitos de seus livros, ainda é uma região periférica às regiões umbralinas, onde está muito longe das regiões ainda totalmente sublimadas. Morada de espíritos já nobres, que colaboram com aqueles que são recém-desencarnados e começam um processo de adaptação ao mundo espiritual. Enquanto estão em trânsito, Kardec chamaria isso, essa condição, de erraticidade. O período que separa o espírito do momento que ele desencarna, a sua preparação até encarnar novamente para poder continuar evoluindo. E acima disso,
temos regiões cada vez mais belas e formosas, cada vez mais sublimes, até chegar à esfera dos Cristos. Então, diante de tudo isso, nós precisamos analisar o que vem depois da morte. Depois que o corpo para de funcionar, o que acontece? Ou como muita gente fala, para onde eu vou? Né? Porque o grande problema, ao meu ponto de vista, o grande problema dos espíritas não é a morte em si. É para onde eu vou depois. Já dizia Kardec, no último item do primeiro capítulo do livro Céu e Inferno, que o título é sugestivo: Por que os espíritas não têm medo da morte? E quando eu li isso pela primeira vez, eu confesso a vocês que eu dei risada. E disse cá com os meus botões: Ah, Kardec, você não conhece os espíritas que eu conheço. Porque nós não temos medo da morte, não. Temos pavor. Não é? Mas não é pelo fenômeno em si da morte. Porque o próprio livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta. O espírito sente algo físico no momento do desencarne? A morte dói? Não. Então qual o grande medo? O grande medo é saber que a vida continua e não saber para onde vamos. Diante dessas regiões variadas do mundo espiritual. Será que Deus vai ficar bravo comigo e me mandar para o umbral? Será que eu consigo ir socorrido pelos nossos irmãos de luz a uma colônia? Eu espero que meu anjo da guarda esteja de plantão no dia do meu desencarne, que ele esteja de boa para me socorrer, que algum ente querido venha em meu auxílio nesse momento. É uma visão que usa sim conceitos espíritas, mas ainda muito corrompida por ideias teológicas que estão enraizadas no íntimo da nossa alma há séculos. Afinal de contas, nós temos 164 anos, no próximo 18 de abril, da doutrina espírita. 2, no máximo 3 encarnações na condição de espírita. E olhe lá, a grande maioria de nós está encarnando como espírita pela primeira vez. Quantas encarnações nós tivemos no movimento evangélico? Diante da mão firme e dura do Deus punitivo. Quantas encarnações nós tivemos sob a batuta firme do catolicismo, principalmente nos séculos anteriores, onde tudo era pecado, onde Deus castigava uns e premiava outros, onde poucos eleitos conseguiam o céu e muitos desventurados recebiam o inferno. Então tudo isso vem aflorar em nós como tendências. E diante da luz, diante da fonte lustral que a doutrina representa para nós temos uma dificuldade muito grande de entender a expressão Deus é infinita misericórdia. Ele é misericordioso com todos os seus filhos.
Deus não condena ninguém. Mas, afinal de contas, como nós vamos conseguir entender essa expressão? Como vamos, sinceramente, compreender a misericórdia divina em relação a nós, se muitas vezes nós próprios não conseguimos nos perdoar? Uma vez que trazemos a consciência muitas vezes marcada por equívocos e erros, ainda trazendo o peso forte da denominação do pecado. Nós não pecamos, meus irmãos. Nós erramos. E quando se erra, levanta, repara o erro e segue adiante. Isso é a misericórdia de Deus. Então, o que vem após a morte depende de nós. Porque nós ainda vivemos como há 200, 500, 1000 anos atrás. Vivemos a nossa vida física como se Deus fosse o nosso servo, que está sujeito aos nossos caprichos. E ao desencarnar, espero eu que eu tenha um bom lugar no céu e que não vá para o inferno, esquecendo-se que Jesus, que Deus é misericórdia, conforme Jesus nos orientou. Então nós passamos uma vida sem Deus. E quando eu falo sem Deus, eu não estou falando ir a uma religião, eu não estou falando em orar todos os dias. Eu estou falando em trazer Deus para dentro de mim. Compreender aquela fé real e racional que Kardec nos orienta. Fazer o bem ao próximo, a prática da caridade, não esperando recompensa, mas pelo simples fato de querer seguir Jesus. Fora da caridade não há salvação, diz Kardec. Exatamente por isso. Então, a partir daí, nós começamos a compreender que o que virá após a morte física dependerá de nós. Que muitas pessoas, e aí eu vou colocar um termo que é muito usado, inclusive eu até analisei isso aqui hoje ainda. Quando eu morrer, eu vou para onde? E nós estamos tão vinculados em ir para onde, né? Porque isso é um termo da Terra, é um termo físico. Eu vou para onde? Eu estou na minha cidade, eu vou para outra cidade. Eu estou no quarto, eu vou para a sala. Eu estou em casa, eu vou para o trabalho. Há sempre um deslocamento, há sempre uma região geográfica que eu vou. Isso é uma definição nossa de espaço. Então nós limitamos as regiões em estruturas geográficas. Então, para nós, existe o umbral, que fica geograficamente acima da Terra. Acabou a fronteira do umbral, já começa a fronteira das regiões das colônias. Passou essa fronteira, outra fronteira de regiões mais elevadas e assim por diante. E essa definição que muita gente ainda traz hoje é exatamente igual à definição judaica que os judeus tinham à época de Jesus. O céu é dividido em 7 céus. O primeiro céu, o Sheol, onde nós somos julgados. Depois tem o segundo céu, o terceiro céu, o quarto céu. E lá no 7º céu está Deus.
Então, são tudo muito bem dividido. E nós também dividimos. Umbral, colônias, regiões sublimadas, regiões dos Cristos. Dividimos geograficamente. Então, ai de mim se não tiver combustível suficiente para chegar nas regiões luminosas. Ai de mim se acaba a gasolina no meio do umbral. Como que eu faço? E não é assim que funciona, meus irmãos. A doutrina espírita nos fala que a vida é vida. Estar ou não no corpo não determina aonde você está no mundo espiritual. O que determina aonde você está no mundo espiritual é a tua forma de pensar, é a tua forma de falar, é a tua forma de agir. Então, a partir daí, nós vemos que cada um de nós reflete o que é. Talvez esteja meio teórico demais. Vamos colocar em meios mais práticos. Nós estamos na nossa casa. E a nossa casa é, à medida do possível, das condições financeiras, das condições da pessoa, uma casa confortável, uma casa bonita, né? À medida do possível de cada um. Como seria a minha casa se a minha casa refletisse o que eu sou por dentro? Não precisa responder, porque eu sei que essa pergunta é delicada demais. Mas vamos colocar um exemplo. Uma pessoa que é raivosa, uma pessoa que é irada, uma pessoa que é violenta. Ela tem uma casa fisicamente linda. Mas e se essa casa refletisse o que ela é por dentro? Como seria essa casa? Negra, cheia de manchas na parede, cheia de sujeira no chão, com ervas daninhas pela casa inteira, que reflete o que tem dentro do coração da pessoa. Agora, diante desse conceito, nós podemos estar num casebre de madeiras coberto de palha, e espiritualmente, se ele refletisse o que há no interior da pessoa que vive ali, poderíamos considerar como um palacete de luz. Isso é sintonia vibratória. Então, meus irmãos, trazendo esse conceito para a nossa questão, quando nós morrermos, nós não vamos para nenhum lugar. Por quê? Porque nós já estamos. Nós temos tanto medo do umbral, mas é uma questão vibratória. Quando eu fico com raiva, quando eu faço uma coisa muito errada, eu entro numa sintonia tão baixa que eu entro nessa sintonia vibratória das regiões umbralinas. Eu não preciso ir ao umbral. O umbral se reflete à minha volta. Assim como quando eu faço um ato de caridade, um ato de bondade, por menor que seja, eu elevo o meu padrão vibratório. Sintonizo com as regiões belas do mundo espiritual. Não preciso que as luzes
das regiões sublimadas, eu vá até elas, porque elas vêm até mim, por sintonia vibratória. André Luiz, em um dos, me perdoem, Humberto de Campos, em um dos seus contos, que eu não vou me recordar o nome do livro, me perdoem, Entrevista com as Trevas é o nome do capítulo. Se não me falha a memória, eu posso estar errado, mas acredito que esteja no livro Crônicas de Além Túmulo, mas eu não tenho certeza. Ele estava na colônia e disse ao seu orientador espiritual que ele desejaria fazer uma entrevista com um espírito umbralino, um obsessor. E ele gostaria de saber como ele faria para encontrá-lo. Teria que ir com alguma caravana, alguma coisa. E aí o mentor diz a ele: olha, você sintoniza o pensamento naquelas regiões e você vai estar diante dele. Ele fechou os olhos e pensou firmemente. Quando ele abriu os olhos, ele levou um susto, porque ele estava nas regiões inferiores e diante de um espírito trevoso. Ele confessa que ficou com tanto medo que a entrevista não foi tão boa. Mas logo após, ele falou: meu Deus, e agora? Eu esqueci de perguntar como eu volto. E o espírito, zombando da sua ignorância, disse: recorda novamente, você voltará. E ele volta a pensar na região da colônia e ele aparece ali. Então, questão vibratória, questão de pensamento. Quando Jesus disse: aonde estará o seu pensamento, ali estará o seu coração. Ele não estava brincando. É questão de sintonia. Então, é curioso, no mínimo, pessoas que vivem a sua vida inteiramente no umbral. Pessoas que brigam por qualquer motivo. Pessoas que fazem uma guerra dentro de casa. Pessoas que perturbam o outro em todas as suas condições da vida e que têm um medo pavoroso de ir para o umbral, como se ele já não vivesse nas regiões umbralinas. Quando ele deixa o corpo, a única diferença é que sem o corpo ele vai ver espiritualmente, é claro, a região em que ele sempre esteve. E que ele só não vê porque os olhos físicos do corpo, ou os olhos, me perdoem, os olhos espirituais dele estavam vinculados ao corpo físico que não lhe permitia ver. Então, essa condição é muito importante, meus irmãos. Por isso é que a morte depende da vida, porque em realidade a morte não existe. Quer morrer bem? Viva bem. Quer saber exatamente para onde você vai para o mundo espiritual? Quando desencarnar? Olhe para a sua vida hoje. Olhe para dentro de si e responda para você mesmo. Porque isso é uma pergunta que não se pode responder perto de ninguém. Sem mentiras e sem falsidades. Como eu sou? Eu sou uma pessoa que me esforço por ser boa, não obstante errar de vez em quando, como todos nós? Sim. Então você está vibrando numa sintonia positiva. Você se esforça, ou nós nos esforçamos por matar dentro de nós o que é mal ainda e se esforçar pelo bem, a tão famosa expressão reforma íntima. Eu me esforço para isso? Sim. Então eu estou sintonizado com espíritos e regiões luminosas. Mas
se eu ainda me comprazo, se eu ainda sinto um certo prazer em fazer o mal em qualquer sentido, porque o mal não é só matar, não é só roubar, não é só estuprar, não é só sequestrar, não é só fazer grandes coisas. O mal, ele tem muitas faces. Os nossos irmãos evangélicos utilizam um termo muito curioso, mas que uma certa ponta de verdade. O diabo tem várias faces. Nós sabemos que o diabo não existe, mas o mal tem várias faces. O mal é falar mal dos outros. O mal é não conseguir perdoar. E não conseguindo perdoar, não se esforçar por perdoar. O mal é deixar de fazer o bem a alguém quando tem a oportunidade de fazer, não vai te custar nada. Falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um Deus te abençoe, um obrigado. Reclamar com a esposa sem motivo nenhum, ou com o marido. Não se esforçar dentro do lar para ter uma família harmoniosa. Não ser paciente. Esses pequenos desastres da nossa vida cotidiana que se transfiguram em máscaras de coisas pequenas, mas em realidade são sementes do mal que nós ainda plantamos no nosso coração. E quando somos vítimas de nós próprios, nos entregando a esse tipo de atitude, sempre que fazemos isso, meus irmãos, nos sintonizamos com as regiões negativas. Então, como será a minha vida depois da morte? Pergunte a si mesmo, como é a minha vida agora? E com toda certeza você saberá como será após a morte. A morte não muda ninguém. A morte é tirar a roupa e colocar outra roupa. E da mesma forma que todos os dias, quando nós tomamos banho e trocamos a roupa, nós não mudamos o nosso comportamento, a nossa forma de ser e pensar, quando abandonarmos o corpo físico e vivermos no mundo espiritual, no corpo periespiritual, não mudaremos em nada. Não mudaremos em nada. E o que determinará onde estaremos não é a misericórdia de Deus, somente. Será a nossa forma de sentir, de pensar e de falar. Somente por quê? Porque se não fosse a misericórdia de Deus, como diz a expressão, só Deus sabe onde nós estaríamos. Porque a gente se equivoca muito ainda, né? Então, a partir disso, tomemos essa consciência. Busquemos o reino dos céus e tudo mais vos será dado como acréscimo de misericórdia. Por que Jesus falou isso? Quando Jesus disse isso, ele não queria dizer, olha, para com a tua vida e reza o dia inteiro. Não é isso. Não é abandona a sua família, abandona o seu trabalho, abre uma creche, um asilo, um hospital e começa a trabalhar para os outros. Não é isso. Ou como diz Chico Xavier, Jesus não nos pede escalar o Everest. O que devemos fazer para buscar o reino dos céus? Matar
em nós, passo a passo, dia a dia, as sementes do mal que ainda existe dentro de nós. Hoje, é você ver a sua esposa fazendo algo, ou o seu marido fazendo algo, que te irrita, e você não discutir com ele. Já botou uma florzinha de luz no seu coração. Amanhã é o seu filho fazer algo que te irrite, e ao invés de bater, ou discutir, ou brigar, você tentar conversar com ele. Mais uma florzinha. É quando alguém te pedir auxílio, e aqui eu não falo de auxílio monetário, porque o auxílio monetário é muito questionável em relação à caridade. Às vezes é necessário, mas nem sempre. Estender a mão. E às vezes o ato de estender a mão é responder uma mensagem no Messenger. Conta comigo. Eu farei uma oração para você. Tudo vai melhorar. Ou no colega de trabalho, ou no WhatsApp. A gente usa o WhatsApp para tanta coisa sem sentido. Tanto é que muitos maridos têm mais medo da esposa ver o WhatsApp do que ir para o umbral. Por que não utilizar o WhatsApp? Pegar todo dia, uma vez por semana, manda uma mensagem de luz para os seus contatos. Sempre que receber um pedido de ajuda, responda: estamos juntos. Estou orando por você. Tudo vai passar. São pequenas coisas, pequenas sementes. Como Jesus disse: seja fiel no pouco, para que seja digno de ser fiel no muito. E aí você não estará fazendo só o bem ao outro, estará cultivando o ambiente espiritual que vai te envolver. Muita gente me fala, principalmente nesse período de pandemia, a dificuldade que nós estamos atravessando em relação à suspensão de trabalhos na casa espírita. Particularmente os médiuns. E nós que somos médiuns também sabemos a dificuldade. Que tal analisarmos isso? Será que se esse esforço interior que nós podemos fazer para o bem, para a luz, para a paz, esse esforço pequeno, diário, não modifica a estrutura do ambiente que está à nossa volta? E não nos harmoniza um pouquinho mais? Mas aí é uma gota que cai constantemente, diariamente. Depende de nós, meus irmãos. O depois da morte está longe de ser uma pergunta sem solução. Muitos irmãos falam, eu não sei se existe vida após a morte, afinal de contas, ninguém nunca voltou para dizer. Nós temos que ser caridosos e não rir na cara da pessoa. Por dentro a gente até ri. Eu costumo dizer, olha, quando estava aberta a nossa casa, pelo menos toda segunda e quinta lá na nossa casa, volta e fala. Fala como é, chora as dores, pede ajuda. Mas não é só isso. Que nós possamos compreender que a vida é vida. Muita gente acha que depois da morte vai ser muito diferente do que é hoje. E não é.
É exatamente como sempre foi. Deus não é o salvador da pátria. Nós estamos esperando em Jesus o salvador da pátria. Aquele que descerá à terra no dia do juízo final e salvará todos os bons de coração. Nós adaptamos isso no meio espírita, trocando Jesus pela transição planetária. Mas enfim, essa é a mesma ideia que os judeus tinham há 2000 anos atrás. O Messias virá, acabará com o Império Romano e o povo eleito será salvo. É necessário que nós percebamos. Eu não tenho que esperar chegar do lado de lá para começar a fazer alguma coisa para mudar. Eu preciso começar agora. Porque o que eu fizer agora é o reflexo do que eu viverei lá. E mais importante do que isso, Deus ilumina e abençoa. Jesus fortalece e ampara. Os guias indicam o caminho e nos fortalecem com o peso da caminhada. Mas cada um tem que caminhar. Se a tua vida, em algum sentido, em algum ramo da tua existência, não está dando certo, faz diferente. Porque se você sempre vai pelo mesmo caminho, o resultado é sempre o mesmo. Então é necessário mudar. Ou seja, ou nós, como todos nós cometemos o mesmo equívoco, todos nós já passamos pela trilha do egoísmo, do orgulho, da inveja, do apego excessivo à matéria. A gente está vendo que não está dando certo. Que tal mudar? Mudar a trilha. Ah, João, mas mudar a trilha dá trabalho. Sim, porque a gente vai trilhar um caminho que a gente nunca trilhou. Trilhar um caminho que vai gerar esforço. Esforço de matar dentro de nós o orgulho e o egoísmo. O esforço de ser paciente. O esforço de ver o bem no outro. O esforço de compreender quando o outro erra. O esforço. Mas que nos trará felicidade no mundo espiritual. Não como recompensa no céu, mas agora. Questão 912 do Livro dos Espíritos. É possível o homem ser feliz na Terra agora? Encontrando uma felicidade absoluta? A felicidade absoluta não é possível na Terra, uma vez que a Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Mas ele pode atingir a felicidade relativa. Qual seja a felicidade reservada a um filho de Deus? Ser feliz. Ah, quando eu desencarnar, aí eu vou descansar, aí eu vou ser feliz. Cuidado. Cuidado. Nós espíritas sabemos quantos desencarnaram nessa vã ilusão e se depararam com a desilusão no mundo espiritual. Que a vida não acaba. Que a vida continua exatamente como ela é. Por quê? Porque enquanto estava encarnado, a pessoa não mudou a trilha do seu caminho. Então, meus irmãos, diante de tudo isso, eu sei que vocês devem estar um pouco decepcionados com essa reflexão, uma vez que o tema é bem sugestivo, né? Depois da morte. Talvez vocês estivessem esperando alguma revelação da espiritualidade superior em relação a como é o mundo espiritual. Mas isso eu deixo para codificação,
para as obras subsidiárias, particularmente as de Chico Xavier, que tem uma competência quase infinitamente maior do que a minha para isso. Eu gostaria apenas de partilhar com vocês hoje essas reflexões que também me preocupam, porque eu sei que em muitas situações da minha vida, o ambiente que me envolve não é dos melhores. E eu também partilho com vocês do medo de, ao desencarnar e já não ter mais os tampões do corpo físico para me impedir de ver a realidade, olhar ao meu redor e ver que eu ainda não modifiquei meu caminho e que ainda estou sintonizado com regiões de sofrimento e dor. E só para encerrar, eu gostaria de deixar uma reflexão dada por um espírito que é venerado por todo mundo. E nós, particularmente do GAEFA, temos um carinho especial. Francisco de Assis. Francisco, como todos sabem, ele passou por uma vida muito difícil. Ele teve ao longo da sua vida câncer, teve lepra, teve tracoma, que obrigou-o a fazer o único tratamento capaz naquela época, arrancar os 2 olhos com brasa quente. Então ele ficou cego. E quando ele estava cego, no seu ranchinho da paz, que era uma pequena comunidade dos seus, o seu amado Frei Leão, que ele tratava como um verdadeiro filho do coração, entrou na sua casinha modesta e, não o encontrando, foi até o jardim e viu, cego, alquebrado pelo tempo e pelas doenças, cantando de joelhos, com um ancinho na mão, retirando do seu pequeno jardim as ervas daninhas. E Frei Leão começa a chorar. Se emociona às lágrimas. Como ele conseguia ter essa força, esse amor, essa alegria. E nesse instante, Frei Leão diz: "Paizinho!" E ele levanta a cabeça para ouvir a voz, da onde vinha. "Ó frater, ó meu querido Frei Leão." E ele ainda em lágrimas: "Paizinho, se você soubesse que a morte lhe buscaria hoje, o que tu farias?" Ele tira o ancinho das mãos, limpa o suor que embebava a testa, sorri na face empalidecida e magra e diz: "Ora, frater, se eu soubesse que a morte hoje viria me visitar, eu continuaria cuidando do meu jardim." Se soubéssemos que hoje à noite fosse a nossa última noite na Terra, o que nós faríamos? Será que nós nos desesperaríamos pela oportunidade do tempo perdido da renovação? Ou continuaríamos fazendo o que estamos fazendo porque a consciência iria nos aprovar? Eu desejo a todos nós,
como assim eu luto para fazer também. Que possamos, quanto encarnados, enquanto temos essa oportunidade abençoada da encarnação, continuar plantando o nosso jardim de sementes luminosas no coração, para que quando a morte vier nos encontrar, não seja a caveira envolta no manto negro, mas seja um anjo de face rosada, cabelos loiros e olhos azuis, que nos assopre as narinas o perfume suave de açucena e que faça quebrar os laços de cristal que nos prendem ao corpo, e felizes possamos reencontrar os nossos familiares, os nossos queridos e amados do coração, tendo condição de refletir ao nosso entorno as luzes do Evangelho e da beleza de Jesus. Que Deus nos abençoe. Bom, meus irmãos, vamos agora à nossa vibração pelos necessitados. E como eu sempre gosto de dizer, é o momento de mentalizarmos não apenas aqueles que conhecemos, mas vincular em pensamento também todos aqueles que de uma forma ou outra sofrem. Vamos fechar os nossos olhos e abrir o nosso coração, recebendo nesse momento um abraço carinhoso de Jesus, a nos envolver em seu carinhoso abraço. Vamos pedir-lhe ao ouvido pelas nossas necessidades e aflições, pelas nossas dores, e Ele, o celeste amigo, haverá de nos amparar. Rogamos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor. Rogamos pelos nossos irmãos encarnados em humanidade, que passam por provas e expiações, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa. Rogamos, Mestre, que a Tua presença seja o farol de luz, a nos indicar os caminhos da terra, para alcançar a felicidade não apenas no mundo espiritual, mas aqui e agora, aliviando as dores e sofrimentos de todos aqueles que choram e sofrem. Rogamos, Mestre, àqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a um corpo doente que lhe incapacita as oportunidades de sonhar. Rogamos, Senhor, a cura. Mas como sabemos que a doença muitas vezes é o remédio amargo para a cura do coração, rogamos, Senhor, paciência, resignação, fé, perseverança, para que um dia encontrem muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Pedimos, Mestre, ampare e abençoa a todos os irmãos que sofrem. Nesse momento, cada um que está conectado nessa reunião, mentalize seus familiares, seus conhecidos, as pessoas que tivemos conhecimento passar por dificuldades e angústias.
a todos aqueles que nos pediram oração ao longo da semana, e os mensageiros do Cristo, como um imenso exército de luz, seguirá, para que ao lado de cada sofredor do planeta tenha um bondoso e amado Espírito de luz, a enxugar-lhe as lágrimas, a suavizar-lhe as dores, a fortalecer-lhes o corpo ao quebrado e renovar o seu coração com o líquido precioso da fé e da esperança. Rogamos, Mestre, por toda a humanidade, que a tempo passa pela prova dessa pandemia. Tantas famílias, tanta dor e sofrimento. Ampare e abençoa, Senhor, para que nós, não individualmente, mas como família da humanidade que o Senhor quer nos ver, possamos juntos renovar o planeta através do amor, e que essa pandemia possa já ter nos trazido o seu ensinamento de renovação, e que possamos ser dignos da cura abençoada. Rogamos, Senhor, Tu, que é o governador espiritual do planeta, o Espírito a quem Deus incumbiu de cuidar de todo esse imenso rebanho de 35 bilhões de espíritos desencarnados que se vinculam à Terra e de mais de 7 bilhões de espíritos encarnados. Senhor, cuida de cada um de nós. Pedimos também pelos nossos irmãos já desencarnados, nossos familiares que se foram antes para a pátria espiritual, que possam ser aconchegados pelo amor dos seus entes queridos, pelo amparo da espiritualidade superior, porque lembramos através do seu evangelho de amor, Senhor, que ao lado da justiça divina há também a infinita misericórdia. Rogamos por aqueles que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro. Pedimos, Mestre, que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Rogamos pelos nossos irmãos suicidas, que todas as nossas orações e sentimentos nobres alcancem aqueles que, por questão de afinidade vibratória, estão aprisionados no próprio desespero. Rogamos, Senhor, abra essa prisão que eles próprios se aprisionaram com a chave luminosa da sua misericórdia. Rogamos agora pelos doentes da alma, pobres almas que se embriagam no ódio, que perseveram no mal. Rogamos, Senhor, que a Tua misericórdia faça florescer em seus corações a luz da verdade, e a verdade os liberte. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo,
e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, livrando-nos do mal. Teu reino, poder e glória sempre. Amém. E agora, meus irmãos, vamos à vibração do passe e da fluidificação das águas. Vamos fechando os nossos olhos, abrindo os nossos olhos da alma, que nos mostra a imagem serena das praias de Carfanaum. Diante de nós, a tranquilidade do lago de Genezaré. A brisa suave nos acaricia a face. O sol que começa a nascer e milhares de faíscas luminosas refletem nas águas do Tiberíades. Nossos pés, sentindo a maciez da areia, até que somos chamados por uma voz: Filho. E ao voltarmos, Jesus de braços abertos, damos alguns passos e estamos abraçados ao Mestre da vida. A nossa gratidão se mistura agora com os nossos pedidos. A sua resposta às nossas dores e súplicas é um sorriso tão luminoso, tão confortador, que cai no nosso coração dilacerado como água abençoada que cura todas as feridas. Nós começamos a sentir essa energia luminosa que brota do nosso Mestre. Nos envolve todo o corpo físico, nos envolve a mente, expulsando do nosso pensar os pensamentos de desespero, de aflição, de angústia. Conseguimos apenas pensar o amor, renovando a fé e a esperança. Nosso coração agora pulsa no ritmo da suave melodia que sai das palavras de Jesus. Sentimos todo o nosso íntimo se renovar. E nesse instante, olhamos fixadamente os olhos do Mestre, que com um sorriso nos diz: Filho, segue em paz. Não obstante os desafios e dores do caminho,
carrega dentro de si o tesouro da paz, que só nasce no coração daquele que aprendeu a cultivar o meu evangelho de amor. Não tenha medo, filho, das aflições e dores do caminho, porque aquele que bebe da água pura do meu evangelho jamais terá sede. E aquele que segue pela luz da minha mensagem jamais andará em trevas. Vai, filho, e pratica o meu evangelho no seu pensar, no seu falar e no seu agir. Porque a vida é vida, no corpo ou fora dela. Tu sempre serás aquilo que pensa e aquilo que sente. Vá em paz. E assim, renovados pela energia do passe, as águas diante de nós já são remédio. Nos resta agradecer. Agradecemos aos nossos mentores espirituais que nos abençoaram ao longo da nossa reunião. Agradecemos aos trabalhadores do GAEF que de forma tão amorosa nos permitiram esse encontro. Agradecer a Francisco de Assis por velar por nós. Agradecer a Mãe Santíssima Maria de Nazaré por jamais nos abandonar. Agradecer a Jesus, o divino mensageiro, o divino pastor, por em todos os instantes da nossa vida nos convocar no silêncio da nossa consciência a seguir o caminho correto, que nem sempre é o mais fácil, mas é o único que leva à porta estreita. E a Deus, o nosso Pai, segundo a questão primeira do Livro dos Espíritos, a inteligência suprema, a causa primária de tudo que existe, o Senhor da vida, pela oportunidade abençoada da reencarnação, pela oportunidade abençoada da certeza que, não obstante morrendo o corpo, eu sempre estarei vivo e que um dia, mais cedo ou mais tarde, me entregarei definitivamente a Ti, encontrando a felicidade verdadeira. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, encerramos mais uma reunião. Meu profundo agradecimento a todos. Sintam-se abraçados pelo meu coração. É com um sentimento de muita alegria que encerramos essa reunião, porque, como eu comentei nas nossas reflexões, há um certo tempo que eu já estava refletindo sobre essas questões que eu coloquei,
de que realmente a vida após a morte será exatamente a continuação da vida antes da morte, né? Que possamos começar a agir como espíritos imortais, né? Bom, do mais, gostaria de dizer que a live dessa noite ficará na página oficial do GAEFA, o Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis, do Facebook. Daqui a alguns momentos também estará no nosso canal do YouTube, o GAEFA Espírita. Que tenham todos uma noite de luz, de paz, de bênçãos. Que amanhã o dia se renove para nós. E quinta-feira, depois de amanhã, se Deus quiser, às 8 horas da noite, já convido todos para mais uma live, agora de Pinga Fogo, perguntas e respostas, aquela reunião um pouco mais contraída, que a gente pode navegar por vários assuntos aí, e é bem gostoso. Convido a todos. E que Jesus nos ampare, ilumine e abençoe, para que possamos, a partir de hoje, modificar o rumo da nossa vida, modificando o caminho que a gente está seguindo. Que Jesus abençoe.